Oi, turma, boa tarde. Mais uma vez vim aqui falar com vocês hoje sobre a explicação do conteúdo dessa atividade dessa semana, tá? Então, eu passei atividades para vocês fazerem agora, de hoje até o dia 30, e aí eu vou estar colocando vídeos no grupo para explicar as atividades, tá? Qualquer dúvida, vocês podem colocando aí as perguntinhas de vocês, depois eu vou respondendo devagar, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos falar de uma parte super importante do nosso conteúdo desse bimestre, que são os termos essenciais da oração. O que são esses termos essenciais da oração? Nós já falamos o que é uma oração, né? Já trabalhamos sobre isso. O que é uma oração? É aquela frase que contém um verbo ou mais verbos, né? A oração pode ser simples ou ela pode ser composta, né? E quando a gente tem uma oração, a gente chama essa oração de período. Período é onde existe uma oração com verbo, claro, porque verbo só existe onde tem uma oração, tá? Lembrando, gente, os verbos, eles são geralmente de estado, de ação ou fenômenos da natureza. Lembra da classe gramatical? O que é um verbo? Um verbo é aquele termo onde ele é uma ação praticada, é um estado ou um fenômeno da natureza. Então, lembrando aqui, verbo ser, verbo estar, né? É o estado da pessoa ou da coisa. Eu estou doente, eu sou o professor, né? É o estado, ele não está praticando nenhuma ação. Agora, se o verbo ele pode ser de ação e na maioria das vezes ele é aquele verbo onde o sujeito está praticando alguma coisa, a pessoa está fazendo alguma coisa, né? Eu brinco, nós conversamos, eu me divirto, ele brinca, ele canta. Então tudo isso aí é verbo, tá? É ação. Fenômenos da natureza, tudo aquilo que acontece na natureza que é independente de uma ação de alguém, né? Também é um verbo. Chover, nevar, garoar, amanhecer, anoitecer, também é verbo, né? Que pode ser conjugado, tá? Isso aí pra gente lembrar para começar a falar desses termos essenciais da oração. Por quê, gente? Toda oração, primeira coisa que a gente tem que olhar, ler aquela oração e descobrir qual é o verbo dessa oração. Descobrindo esse verbo, nós vamos descobrir esses termos essenciais, que é o sujeito e o predicado da oração. Sujeito é uma parte da oração e o predicado é outra parte, né? E dentro disso está o verbo. Como que nós vamos descobrir o sujeito da oração? Vamos lá. Termos essenciais da oração. Vou passar pra cá. Como nós descobrimos dentro de uma oração qual que é o sujeito e qual que é o predicado dessa oração? Vamos lá. Meu amigo joga bola todo dia. Aqui nós temos uma oração, por quê? Porque nós temos um verbo. Então nós vamos ler aqui e vamos descobrir qual que é o verbo aqui. Joga, verbo jogar. Ele joga, né? Tá na terceira pessoa do singular. Então, meu amigo joga bola todo dia. Verbo joga. Como nós vamos descobrir qual que é o sujeito? O sujeito da oração é aquele que pratica uma ação ou que sofre uma ação, né? Ele pode praticar ou sofrer essa ação, tá? Então, sempre o verbo vai estar identificando quem é esse sujeito, vai estar falando sobre esse sujeito, independente se é um verbo de ação, de estado ou de fenômeno da natureza, tá? Então, como que nós vamos descobrir isso de maneira fácil, gente? Nós sempre vamos perguntar para o verbo o que ou quem. Sempre essa pergunta. Então, vamos lá. Meu amigo joga bola todo dia. Nós vamos perguntar para o nosso verbo. Nosso verbo não é o joga? Então, nós vamos perguntar para ele assim. Quem joga bola todo dia? Qual que é a resposta? Meu amigo. Então, nesse caso aqui, meu amigo é o sujeito da oração. Lembrando, gente, sujeito da oração não é uma pessoa.
alguém que faz alguma coisa. Pode ser uma coisa, um objeto, tá? Eu posso falar assim, a panela está em cima da mesa. Aí eu vou perguntar, o que está em cima da mesa? Ou quem está em cima da mesa? A panela. É um sujeito. Não precisa ser exatamente uma pessoa, tá? Então, nesse caso, o sujeito dessa oração, meu amigo. Tudo que restou aqui, daqui para cá, a gente chama de predicado. Então, uma oração ela é formada por um sujeito e predicado, que são os termos essenciais, ok? Então, vamos para o segundo exemplo. Meus pais são muito especiais. Primeira coisa que nós vamos olhar aqui, qual que é o verbo? Atenção, onde está o verbo aqui? Verbo são, do verbo ser, não é? É um verbo de estado. Então, eu vou perguntar aqui para o verbo. O que ou quem? Quem são muito especiais? Eu pergunto para ele. Quem são muito especiais? Meus pais. Então, quando eu tenho a resposta é o sujeito. E o restante daqui para cá a gente chama de predicado. Ok? Então, toda oração ela é formada de sujeito e predicado. Agora, uma coisa muito importante que eu quero que vocês prestem atenção. O verbo sempre vai orientar o sujeito. O verbo sempre vai acompanhar, o sujeito sempre vai acompanhar o verbo na concordância dele. Se ele vai estar no plural, se ele vai estar no feminino ou no masculino, tá? Então, vamos lá. O que é essa concordância verbal? Se o verbo está no singular, o sujeito sempre tem que estar no singular. Se o verbo está no plural, o sujeito sempre tem que estar no plural. Então, a gente vai prestar atenção assim, quando você quer descobrir qual que é o sujeito da oração e você está em dúvida, você vai olhar. Ah, nesse exemplo aqui, o verbo joga está no singular, não tá? Terceira pessoa do singular, ele joga, está no singular. Então, significa que o sujeito também tem que estar no singular. Senão ele fica sem concordância. Isso chama-se concordância verbal, tá? Então, meu amigo joga. Não poderia colocar meus amigos jogam bola. Não, tá sem concordância. Certo? Aí, vocês vão observar aqui no segundo exemplo. Meus pais são muito especiais. O verbo tá no plural, então ele tem que concordar com o sujeito e o sujeito também tem que estar no plural. Então, se aqui tá são, o sujeito tem que ser no plural. Meus pais. Ok? Então, entendido até aqui, espero que eu tenha explicado bem o conteúdo, que vocês tenham entendido para poder fazer os exercícios propostos, tá? Até aqui a gente vai parar e depois eu vou continuar com os próximos vídeos falando mais um pouquinho sobre o sujeito, os tipos de sujeito, núcleos e tudo mais, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.